todos, paz seja convosco. Estamos aqui para mais uma aula. Hoje o tema é História da Teologia Patrística e Escolástica. Irmãos, essa aqui é o tipo da aula em que eu amaria estar aí com vocês. E como estou sendo bem sucinto, eu vou ser bem sucinto também. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de falar sobre essa aula daqui a um tempo, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos por essa aula e pedimos ao Senhor que o seu Espírito Santo possa me usar agora para falar com todos os que estão vendo esse vídeo agora, em nome de Jesus. Trate conosco. Amém? Irmãos, eu vou dar um geral antes de falar da aula, porque é muito extenso, né? Mas vou tentar ser o sucinto o máximo que eu puder. Mas o que aconteceu? Nessa aula nossa aqui, nós vamos falar sobre patrística e escolástica, nós vamos explicar isso aqui no decorrer da aula, mas bem grossamente, imagina comigo que depois de Constantino ter declarado o Império Romano cristão, as ideias gregas, romanas, com as ideias cristãs querendo se unir. Lógico que isso não ia dar certo, como não deu, e a gente percebe grandes desvios da fé através da filosofia no meio da fé cristã. Então basicamente é isso que nós vamos falar de alguns reformadores também, mas basicamente é isso, a filosofia no meio da fé cristã, a fé e a razão, né? Sendo que para a gente exercer a fé, às vezes nós temos que abrir mão e muito da razão. Então uma coisa não colava com a outra, água e óleo. E eles queriam que a filosofia reinasse, imperasse no meio da fé cristã. Então basicamente é isso que nós vamos falar hoje. Nesse contexto, destacam-se os primeiros filósofos, fazendo seus questionamentos acerca da vida, do dia a dia, da morte, instigando a reflexão sobre a realidade humana e tentando formar conceitos capazes de satisfazer essa inquietação da alma sobre a existência sem ter que recorrer à conhecida fé. Foi o que denominamos de avanço da filosofia rumo à razão. Patrística. Ela é um corpo ou um conjunto doutrinário elaborado pelos primeiros padres da Igreja, junto com toda a literatura cristã, produzida entre os séculos II até os séculos V, exceto o Novo Testamento. Eram verdadeiros tratados teológicos dirigidos aos iniciantes na fé cristã, denunciando preocupações com os problemas como moralismo, justiça e pecado. A patrística se levantou contra o paganismo grego-romano e contra as heresias surgidas entre os próprios cristãos. Porém, o conteúdo do evangelho no qual se apoiava a fé cristã nos primórdios do cristianismo, que era um saber de salvação revelado e não sustentado por uma filosofia, passou a sofrer influência filosófica, pois os padres da igreja se viram pressionados a recorrer ao instrumento de seus adversários, ou seja, o pensamento racional. Desde dos primórdios da igreja, todos se reuniam. A Bíblia fala que eles reuniam nos templos ou nas casas, mas eles sempre reuniam. E para trocar ideia, para trocar testemunhos, para trocar experiências, e isso sempre aconteceu. O que estava acontecendo aqui era um contexto muito diferente, porque o povo romano, ele era muito doutrinado na filosofia grega. Então o que acontece? Então quando Constantino trouxe a verdade cristã para o contexto grego-romano, houve uma ruptura muito grande nas ideias. Então começou a surgir pessoas, nós vamos falar deles daqui um pouquinho, dentre eles, para mim, o maior teólogo de todos os tempos, que é Agostinho, e a gente vai perceber que alguns realmente estavam
inteirando com a fé cristã, e outros eu não posso dizer que também não estavam, mas as ideias deles eram muito mais filosóficas do que as ideias cristãs. E nós vamos aprender agora sobre três. Dos três eu vou fazer um breve comentário. São Jerônimo. São Jerônimo, para mim, é um cara assim muito inteligente. Ele era muito estudado, principalmente na cultura hebraica, né? Ele conhecia muito a linguagem hebraica, principalmente a linguagem hebraica antiga, né? E isso também a gente pode falar depois, porque o hebraico mudou muito. E ele foi convidado a traduzir a Bíblia para o latim. A Septuaginta, que é a tradução, né, grega, né, da linguagem grega para o latim, e depois, posteriormente, do Novo Testamento, que é chamado de Vulgata Latina. Aqueles parênteses que a gente vê hoje na linguagem, principalmente nas traduções de João Ferreira, né, a gente vê aqueles parênteses. Muitos daqueles parênteses são ideias ou explicações de São Jerônimo na Vulgata Latina, que João Ferreira pegou e trouxe. João Ferreira também era um padre, tá bom, irmãos? Então o que acontece? Então, para mim, ele é muito erudito, é um cara muito capacitado, né? Só que ele era também muito filosófico, né? E teve também Ambrósio de Milão. Ambrósio de Milão era aquele cara que escrevia muitos livros, né? Então, se você lê os livros dele, você vê que a teologia dele é formidável. E ele inspirou muito um outro, que é Aurélio Agostinho, que a Igreja Católica chama de Santo Agostinho. E Agostinho, a história de Agostinho é maravilhosa, porque ele era um cara totalmente dissimulado. O cara adorava ter casos com mulheres casadas, o cara era todo doidão, e de repente ele se viu preso, e quando ele estava preso ele teve uma experiência com Deus fenomenal. Eu fico imaginando isso hoje, porque hoje nós temos duas brigas, né, entre livre-arbítrio, predestinação e não sei o que. Irmãos, essa briga não existiu até o século XVI. Essa briga só começou a existir depois do século XVI. Todos os três aqui defendiam a predestinação. E eu acho isso muito legal, né? Não vou entrar nesse tópico, mas Agostinho inspirou Lutero, inspirou Calvino, né? E inspirou vários teólogos, e hoje me inspira também, porque realmente ele é maravilhoso. Se vocês puderem ler o livro de Agostinho contando a vida dele, vocês vão ficar maravilhados também. Então o que acontece? Então essa é a primeira parte da patrística, né? A apostila finda aqui nesses três, mas nós também vamos falar de escolástica. Na escolástica eu já acho mais complicado. Por quê? Porque eles trouxeram muito a filosofia para o contexto cristão. Ou seja, a patrística, os padres defendiam a verdadeira fé, né, a Bíblia no contexto geral, e já a escolástica trouxe a filosofia grego-romana. E isso trouxe muitas perguntas e muitas dúvidas para o meio, não só acadêmico, mas também para todo mundo da época. E vou destacar dois aqui, Aristóteles e Tomás de Aquino. Aqui a apostila também fala deles. Eles trouxeram esse contexto que a gente hoje estuda. Muitas aulas que eles discutiam, a gente vê nos seminários hoje, tanto, né, protestante como católico, né? Presta atenção. Com a Idade Média e as invasões bárbaras, a filosofia cristã centrou-se no ensino. A cultura refugiou-se nos monastérios e conventos através das coleções de livros, motivo pela qual se costuma dizer que a igreja, especialmente pelos monges que copiavam e traduziam tais documentos, salvou a cultura. Entende-se por escolástica o ensino teológico, filosófico da doutrina aristotélico-tomista, ministrado nas igrejas e conventos e catedrais, bem como nas universidades europeias da Idade Média. O que eles tentavam? Eles tentavam pegar as ideias tanto de Aristóteles como de Tomás de Aquino,
misturá-las e fazer um contexto só. Com isso, eles criaram muitos dogmas. E esses dogmas existem até hoje. Tem dogmas na Igreja Católica que é falácia, mas foram criados para dominar as ideias. Ou seja, o que eles falavam não podia ser mudado. O que eles falavam era lei. Dogma é isso. Dogma é lei, não pode ser mudado. Aí começou a ter a filosofia cristã. Representa uma contradição, pois o cristianismo é religião e a filosofia é conhecimento racional. O que quer dizer com isso, irmãos? Quer dizer que é o seguinte, a fé cristã é espiritual. Não tem como você racionalizar a fé. Não tem como, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas a plena convicção das coisas que se esperam. Como que eu vou racionalizar isso? Não tem como. Aí o que acontece? Aí formou duas vertentes, tanto a filosofia racional e a religiosa. A escolástica consiste de uma filosofia que é racional e religiosa, motivo pela qual tem sérios problemas com a relação entre a razão e a fé. Os problemas que se representam a filosofia eram suscitados pela revelação. A ideia de Deus uno e trino ao mesmo tempo, da criação do mundo, a partir do nada, da imortalidade pessoal do homem, a imagem e a semelhança de Deus, a noção de história implícita no relato bíblico, criação, pecado original, redenção e juízo final, são ideias religiosas que provocam especulação tipicamente metafísica ou filosófica. Ou seja, eles começaram a contradizer coisas da doutrina cristã. Ah, isso não pode ser por causa disso e não sei o que. E eles começaram a criar dubiedades de ideias. Aí o que acontece? Eles colocaram no meio cristão, por um lado é muito bom, mas para o outro, né, gerou muitas circunstâncias duvidosas. O seu programa de ensino compreendia artes liberais como gramática, retórica, dialética, aritmética, geometria, astronomia e música. A escola era uma comunidade de trabalho que funcionava numa estreita colaboração com a igreja, o que assegurava a organização estável e continuidade de pensamento. O que eles fizeram? Eles pegaram todo o contexto grego-romano, colocaram numa escola que se dizia cristã, e nessa escola eles aprendiam de tudo, não só de fé cristã. E a gente vê hoje, irmãos, consequências disso. Muitas pessoas duvidam de Deus, muitas pessoas duvidam da fé cristã por causa dessas ideias. Comentários de exegese de texto, questões discutidas e abertas, compilação de debates, registrando argumentos, apresentando as soluções encontradas, os trabalhos individuais, as dissertações monográficas e, finalmente, as grandes sínteses. Ou seja, você pegou os contextos bíblicos e colocou num contexto racional. Perguntas como, por exemplo, o homem surgiu do nada? O Big Bang, né? Por exemplo, essas coisas, não estou falando que o Big Bang é dessa época não, mas estou falando assim, que eles acreditavam já que houve uma explosão, né? A teoria de Darwin, por exemplo, né, que foi bem mais para cá, né, gente? Né? Não estou falando que é daquela época, estou falando, é só para vocês entenderem. E essas questões foram colocadas, né? Perguntas, quem criou Deus? Se Deus criou tudo, quem criou Deus? Né? E essas perguntas é que foram dividindo muitas ideias e criando muitas circunstâncias erradas. Aí o que acontece? Aí eles começaram a fazer a suma teologia, ou seja, a teologia resumida. E isso, irmãos, até hoje a gente vê consequências disso nas escolas, né? Hoje, eu lembro que na minha época tinha uma matéria que era de ordem cívica, agora eu não vou lembrar o nome mais, mas era OTC. Tinha várias matérias que eram voltadas para a religião. Então era muito, muito interessante e hoje foram tudo tirado. Aí o que acontece?
eles começaram a fazer as escolas assim. O problema disso é que essas escolas, elas ficaram elitizadas. Elas não chegavam na base. Elas eram elitizadas. E hoje é elitizado até, permanece elitizado até hoje. Por exemplo, os ensinos da Igreja Católica, eles têm escolas particulares, faculdades, mas eles não têm escolas para o público mais pobre. A Igreja Católica hoje, ela tem várias escolas, mas todas elitizadas. E é assim até hoje. Né? A gente não vê escolas católicas públicas, sempre é para a elite. A história da escolástica apresenta-se como a história da razão humana em determinado momento de sua evolução, manifestando inicialmente a diferença na sujeição ao dogma, depois a opinião indiferente na doutrina das duas verdades e finalmente a negação dessa indiferença, no rompimento definitivo entre a razão e a fé, afirmando que o real é racional, é natureza e história. E isso a gente conhece hoje como ateísmo. A decadência da escolástica. A decadência da escolástica a partir do século VIII intensificou-se suas impressões formais, fazendo com que as verdades da fé fossem consideradas inacessíveis à razão. A filosofia que procurava compreender e explicar essas verdades converteu-se numa discussão de textos e temas que perderam o vigor histórico. O ensino fez um emprego abusivo do silogismo, do verbialismo e das fórmulas abstratas. O gosto pelo debate e o dogmatismo fizeram com que a palavra escolástica passasse a ter conotação pejorativa. Aqui fala sobre essas três coisas que eu falei. Silogismo, forma de raciocínio em que duas afirmações iniciais se tiram uma conclusão. Você pega duas afirmativas e vai debater até chegar numa conclusão. Verbalismo, transmissão de conhecimento pela fala, né? Isso aqui nós estamos fazendo o verbalismo. E dogmatismo, sistema em que não se admite discussão sobre o que se afirma, ou seja, aquilo é um dogma, aquilo não pode ser mudado. Amém? Então o que acontece? Aqui está indicando assistir um filme que chama O Nome da Rosa. É um filme dramático, muito triste, mas que fala dessa época, né? Depois vocês procuram saber O Nome da Rosa. É um filme muito bom, muito bom. Ele é muito grande, mas ele é muito bom. A história da teologia, a reforma e a contra-reforma. Aí o que aconteceu, irmãos? No século VIII ela começou a perder força. Só que aí o problema todo do século VIII até o século XV é que a igreja se afastou da fé. Ela começou a se afastar grandemente da fé. E a preocupação da igreja não era mais a fé cristã. A ideia da igreja era a dominação de mentes. A Reforma Protestante foi um marco na história da teologia e, consequentemente, da igreja, tendo seu início a partir de Martinho Lutero. Eu já pedi a vocês fazer um trabalho sobre os pré-reformadores, ou seja, essa ideia já estava sendo quebrada, mas através de Martinho Lutero ela se quebrou de vez. Esse monge Martinho Lutero teve uma experiência pessoal baseada em um texto das Escrituras que afirma ser a salvação de Deus, a salvação de Deus comunicada pela fé e não pelas obras que decorrem da natureza humana corrompida pelo pecado original. E passou assim a defender a possibilidade do indivíduo poder achegar-se a Deus e obter o perdão e a salvação. O que ele quis dizer com isso aqui? Ele quis dizer que é o seguinte: as pessoas elas começaram a acreditar que elas só podiam chegar a Deus através da Igreja Católica Apostólica Romana. A única forma delas conversarem com Deus era através da igreja. A única forma delas pedirem perdão pelos seus pecados era através da igreja. A única forma delas elas chegarem ao céu era através da Igreja Católica Apostólica Romana. E Martinho Lutero, Romanos 1,17, fala sobre a fé. O justo viverá pela fé. A salvação não é por obras. A salvação é pela graça. A graça que nós não merecemos também é pela fé. Causas da reforma. A insatisfação com a diferença entre a pregação e a exceção econômica do clero. Enquanto se pregava a pobreza e a humildade por um lado, pelo outro vendia-se indulgências.
A autoridade quase inquestionável da Igreja Católica, que condenava como herege todo aquele que ousasse discordar de seus ensinamentos, venda de cargos eclesiásticos a pessoas que não tinham vocação religiosa. Ou seja, o valor já não era a fé, e sim o dinheiro, o poder. Nos séculos 14 e 15, portanto, começa a ocorrer um desprestígio da Igreja do Ocidente, que estava mais interessado no próprio enriquecimento material do que a orientação espiritual dos fiéis. A ignorância e o relaxamento moral do baixo clero foram os principais fatores que contribuíram para o desencadeamento da reforma e da contra-reforma. Esse foi o pano de fundo para o episódio dia 31 de outubro de 1517, quando Martim Lutero afixou na igreja de Wittenberg, Alemanha, as suas 95 teses que criticavam a Igreja Católica. A reforma era apoiada pela burguesia, que desejava aumentar seus lucros e acumular riquezas, ato que era condenado pela igreja, porém essa não vivia como tal. Irmãos, isso aqui é muito interessante. Pena que eu não posso ficar alongando demais esse vídeo, mas a burguesia aqui teve um papel fundamental por causa do movimento que estava acontecendo desde o século XII, vou citar o século XIII, no finalzinho do século XIII, melhor dizendo, 14 e 15, que foi o movimento iluminista. Esse movimento, ele foi feito pela burguesia. Na verdade, ele foi feito pela maçonaria. Mas a burguesia, né, se apoderou das ideias e fizeram o movimento iluminista. Quando nossas aulas voltarem, vocês me pedem para mim explicar isso aqui. Então o contexto ali, a Igreja Católica estava muito enfraquecida porque a Inquisição do século XII tornou a igreja o suprassumo de tudo e autoritária demais. E a burguesia, ela começou a achar ruim porque os reis começaram a pegar dinheiro delas e darem para a Igreja Católica. Então houve um movimento chamado iluminista que já enfraqueceu de um lado. Quando puder voltar às aulas, me peçam para voltar a esse tema, para me explicar isso mais direitinho. E aí veio a reforma. Misericórdia. Aí então a Igreja Católica ficou maluca. Aí o que acontece? Em 1518 e 1521, Lutero foi forçado a admitir o rompimento com o sistema romano como a única alternativa para se chegar a uma reforma que significasse uma volta ao ideal da igreja revelado nas Escrituras. Lutero não quis dividir a igreja. Lutero quis reformar a igreja, por isso que se chama Reforma Protestante. Como a Igreja Católica não aceitou, Lutero teve que sair, porque ele foi ameaçado de morte. Ele ficou escondido muito tempo, traduzindo a Bíblia escondido. Ele traduziu a Bíblia para o alemão. Consequência disso, a Igreja Católica também fez uma contra-reforma. Foi uma resposta da Igreja Católica Romana à Reforma Protestante. A primeira fase do concílio foi convocada por Paulo III. Seu sucessor, Júlio III, deu sequência a esse trabalho, conseguindo retomar em 1551 o concílio interrompido. Aí que acontece? Isso aqui vai chegar lá no Concílio de Trento. Vários papas tentaram fazer essas reuniões, mas não conseguiram. Até que, por fim, o Pio V, Gregório VIII e Sisto V puseram em prática a reforma elaborada pelo Concílio de Trento. Então o que acontece? Pio IV que conseguiu efetivar, Pio V, Gregório VIII e Sisto V puseram em prática a contra-reforma. Pena que essa aula é muito rápida. Eu queria desenvolver mais isso aqui. Mas glória a Deus. Aí nós tivemos grandes teólogos. E isso aqui, irmãos, é antes da reforma e também pós a reforma. Amém? A perspectiva dos reformadores não se diferenciou dos católicos em relação às questões mais básicas do cristianismo, como, por exemplo, o reconhecimento da divindade de Jesus Cristo e do seu papel como salvador da humanidade.
As discussões surgiram com a aplicação de princípios hermenêuticos para a compreensão da Bíblia. Foi com Lutero que as Escrituras Sagradas assumiram o papel central da construção teológica, passando a ser interpretada por si mesma. Foram os reformadores que rejeitaram a influência filosófica sobre a interpretação e fizeram com que a teologia passasse a ser considerada revelação especial de Deus nas Escrituras. Aqui a apostila cita John Wycliffe, de 1330 a 1384. Ficou conhecido como o teólogo mais brilhante na mais antiga e renomada Universidade da Inglaterra. Destacou-se pela firme defesa dos interesses nacionais contra as demandas do papado. Ganhou a reputação de patriota e reformista. Jan Hus, 1369 a 1415. Foi um pensador e reformador religioso, baseou-se as suas ideias em Wycliffe, defendia o sacerdócio universal dos crentes, afirmando que a Bíblia deveria ser a autoridade suprema para os cristãos e não a hierarquia da igreja. Antes de ser queimado, disse as seguintes palavras: vocês hoje estão queimando um ganso, mas dentro de um século encontrar-se-ão com um cisne, e este cisne vocês não poderão queimar. Muitos falam que essa profecia se cumpriu em Martim Lutero. Ele morreu em 1415, 1517, aconteceu a Reforma Protestante. Martim Lutero é considerado o cumprimento da profecia de Jan Hus. Palavras de Jan Hus antes de morrer. Traduziu a Bíblia para a língua alemã. Termos como penitência e honestidade ganharam um novo significado em sua teologia. O nome desse aqui é muito difícil, tá, irmãos? Então não sei se a pronúncia dele vai estar certa. Ulrich Zwingli escreveu várias obras e folhetos para promover o avanço da reforma. Ajudou na elaboração de vários credos, entre eles destacam-se as 10 teses de Berna. Destacou-se como sendo o terceiro maior reformador protestante. Formou-se ao lado de Lutero e Calvino o grande tripé da reforma protestante. Irmãos, leiam sobre esse rapaz. E João Calvino, de 1509 a 1564, foi um teólogo cristão francês. Sua teologia era teocêntrica. Para ele a salvação não era direcionada a toda a humanidade, somente para os escolhidos por Deus a herdar o reino. Muitas das ideias dele, irmãos, veio de Agostinho. Muitas das ideias, eu digo que não, mais de 90% das ideias dele. Então o que acontece? Essa é a aula de hoje. Né? Eu fui bem sucinto e eu espero que a gente tenha a oportunidade de debater essa aula. Eu quero falar muita coisa, principalmente sobre Agostinho, quero falar sobre Lutero, Calvino, quero muito adentrar mais sobre a história romana da época, tanto lá no começo, né, no século IV, como também na Reforma, né, nessa história toda. Mas como ainda não dá, glória a Deus, leia essa apostila, traga um exercício, manda para mim por um e-mail. E essa semana agora eu vou elaborar uma prova com consulta valendo 10 pontos, vou colocar no grupo. Então vocês fazem a prova e mandam por mim por um e-mail. Se quiser deixar lá na igreja, combina com a pastora Kelly, que aí eu pego lá em nome de Jesus, mas pode mandar por e-mail também. Amém? Que Deus possa abençoar todos vocês. Vou fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por essa aula e peço ao Senhor que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para entender qual que é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Nós não sabemos, né, como lidar às vezes com as situações, mas essa é a sua vontade. Que ela seja imperativa em nossas vidas. Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a todos.